Legal, pessoal. Só passar aqui a parte que a gente já viu. Ok. Então, ó, a gente parou, né, a gente na aula passada falou de codificação de fontes contínuas, né, de sinal de voz, né, e aí modulação por código de pulsos, etc. Tá? Então a gente viu que quando a gente faz a codificação de um sinal, né, a gente tem a parte da amostragem, né, no tempo, certo? Que é onde você tem, basicamente, você trabalha com a taxa de Nyquist, quer dizer, 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, mas a gente viu também que quando a gente faz isso, a gente tem a quantização, que é a amostragem no eixo vertical, certo? Então, essa amostragem aqui é a amostragem que a gente tem quando a gente faz a digitalização, a transformação de tempo contínuo para tempo discreto. Aqui a gente faz a transformação de analógico para digital, certo? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um dado, uma informação, né, que tem que ser codificada, certo? Em alguns bits, certo? Vai depender do número de informações, de dados diferentes que a gente utilizou, né? Quantos bits? Se eu usar um número fixo de bits, é 2 elevado a L, né, onde é o número fixo, o número de níveis que eu tenho. Se eu usar uma variável, a gente vai ter que fazer aí a conta quantas vezes a gente vai ter que precisar trabalhar em cima disso, tá? Então a gente sabe que quando a gente trabalha com quantização, né, o que acontece? Quando você trabalha com quantização, né, a nossa aproximação vai causar um erro, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, né, o valor que você tem é esse aqui, né? E o valor que você vai utilizar é esse aqui. Esse erro de quantização ele não tem como ser zerado, certo? Quando a gente faz a amostragem no tempo, a gente consegue zerar o erro se a gente amostrar numa taxa maior do que a taxa de Nyquist. Mas a amostragem, melhor dizendo, a quantização, não tem como resolver isso, tá? E aí o que a gente faz? A gente tem que, o máximo que a gente pode fazer é diminuir o erro. Como é que diminui o erro? Aumenta o número de níveis, certo? Tem várias técnicas, certo? São várias técnicas. Foi isso que a gente falou na aula passada, né? Basicamente isso, ok? E a gente falou, olha, quando eu trabalho, né, com sinal analógico, quando a gente trabalha na amostragem no tempo, a gente consegue voltar se a gente estiver trabalhando com taxa de Nyquist. Porém, se for a quantização, isso eu já falei, não tem como. Você pode diminuir o erro, mas não pode zerar o erro, tá certo? Ok? E a gente mostrou, a última coisa que a gente mostrou é como é que a gente modelava essa quantização, né? Uma maneira razoável é fazer o seguinte, usar os níveis de quantização, né, de maneira que seja a metade dos intervalos que você está pegando. A gente viu, né? Isso aqui não é um sinal, o que está desenhado aqui não é um sinal, né? Não é um sinal escada. Isso aqui é simplesmente uma associação entre o que você escolhe, né, como o nível que você está escolhendo, né, como se isso aqui tivesse, na verdade, no seu eixo vertical, nesse eixo aqui, ó. Certo? Nesse eixo aqui. Ok? E aí depois, isso aqui é simplesmente uma relação. Ó. Se tiver entre x2 e x3, você vai associar um y2, que é a média de x2 e x3, né? Opa. Ok? Se tiver entre xn menos 1 e xn, você vai associar um yn menos 1, que é a média de xn menos 1 e xn. A gente viu que a média é uma boa ideia, né? Se você dividir em intervalos. Se for uniforme, a gente vai
trabalhar daqui a pouco quantização uniforme, mas vamos supor que não seja uniforme, né? Que os intervalos são diferentes, né? Tipo, aqui eu não estou dizendo que x2, x3, xn, etc., xn-1, xn, estão distribuídos igualmente ali no eixo vertical. Tá? Eu coloquei ali qualquer, podia ser não uniforme, a gente vai ver isso mais tarde. Tá? Claro que a gente vai começar com um quantizador uniforme. Por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar. Quantizador uniforme a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir o eixo todo em níveis iguais, em números iguais. Certo? Bastante razoável isso. Tá? Aí você fala, é a melhor opção? Não, nem sempre. Às vezes, se o sinal ele tem, se você tem lá, o sinal ele varia de menos 2 volts até mais 2 volts. Essa é a variação. Aí você pega essa variação de menos 2 até mais 2, né, que são 4 volts, divide em, sei lá, 100 intervalos, cada um 0,04, certo? Beleza, tudo igualzinho. Só que esse sinal, apesar de variar de menos 2 a mais 2, ele é concentrado muito entre menos 1 e mais 1. Tipo, a probabilidade de ele ocorrer é muito maior, né, do valor da amplitude dele ser entre menos 1 e mais 1, do que entre... ela não é distribuída uniformemente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Aí entra aquilo que eu falei que eu não vou ensinar para vocês, que é a distribuição de probabilidade, que a gente não tem como estudar aqui isso. Né? O certo seria, sinceramente, é que o curso também não está tão ligado à parte de telecom. Né? Mas se fosse um curso na área de telecom, teria um princípio de telecomunicações 1 e 2, comunicações digitais 1 e 2, vocês estão entendendo? Muito mais informação. A gente tem aqui uma coisa que é só para vocês não ficarem, né, totalmente alienados em cima dessa área. Mas a gente tem pouco tempo, a gente tem 2 horas por semana para dar comunicações digitais. Né? Não é uma coisa tão simples. Né? Então, a gente tem que cortar, né? Tem que cortar, economizar, tá certo? Então, a gente aqui tenta dar aula da melhor maneira possível, mas nem sempre dá, porque a gente tem pouco tempo, tá? Beleza. Até porque essa parte matemática não é uma coisa simples. Eu diria que se eu fosse dar... se vocês acharam sinais e sistemas difíceis, multiplica aí por 10 processo estocástico, né? Que é a parte de probabilidade para trabalhar com telecom. É bem mais difícil, mas muito mais difícil. Né? Muito, porque é aquele tipo da coisa, não tem fórmula feita. Você tem que, digamos, deduzir uma série de coisas e não são coisas simples. Às vezes você vai fazer uma demonstração, demora uma aula inteira. É bem complicado. Tá? Eu só aprendi isso com detalhe quando eu estava fazendo matéria do doutorado. Nem no mestrado não mexi nisso, né? No doutorado eu mexi com isso, bem complicado. Então, primeiro vamos lá, quantizador uniforme. Quantizador uniforme, o que ele faz? Ele atribui, né? Começa o x1 igual a 0, tá? E aí ele atribui, né, o seguinte, a saída yk vai ser o quê? Vai ser o xk mais o xk mais 1 dividido por 2, tá? E esses xk's, né, os x's, né, do eixo, eles estão distribuídos uniformemente. Qual é a vantagem de você usar essa opção aqui? É que você, quando você faz isso, se você escolhe um y no intervalo médio, você nunca vai ter um erro maior do que a metade do intervalo, se você pensar bem. Por quê? Porque, olha só, aqui está os 2 pontos, o xk e o xk mais 1. Se você escolher o yk, que é o cara que você vai usar para aproximar qualquer ponto que esteja aqui nesse intervalo, né, aqui no meio, ou seja, se o ponto estiver aqui, o erro vai ser esse. Se o ponto estiver aqui, o erro vai ser esse. Quando é que os erros vão ser maiores? Quando os pontos estiverem nos extremos, concordam comigo? E aí, nesse caso, mesmo assim, o erro vai ser menor do que a metade do intervalo. É uma boa ideia, certo? É uma boa ideia. Outra coisa, o sinal que a gente vai trabalhar pode ser um sinal aleatório. Então, a gente não sabe qual é o valor máximo nem o valor mínimo do sinal. Então, a gente normalmente, para não ter que ficar codificando toda hora, o que a gente faz? A gente pega
e bota um limitante superior e um limitante inferior, onde na maioria das vezes o sinal vai se encaixar, certo? E qualquer valor acima disso, né, a gente considera como sendo sobrecarga, né? Quer dizer, e aí você vai ter um erro também. A gente vai falar, às vezes você usa até isso em eletrônica. Quando você quer crimpar você quer cortar uma coisa, você usa isso. Você usa que a partir de um determinado valor ele vai lá e mantém. Você bota um capacitor lá, ele corta, né, toda a onda lá para cima de um determinado valor, né? Mas não é o caso aqui. Aqui, se ele começar a sair muito, você escolheu mal, né? O limitante superior e o limitante inferior. Toda hora o sinal está ultrapassando, toda hora está dando o que ele chama de sobrecarga. Pô, você está toda hora dando sobrecarga, filho, você não escolheu o seu menos V e o seu mais V adequadamente, porque se está toda hora acontecendo isso, é porque ele acontece muito nesse intervalo que vai de menos V até mais V que você não colocou, né? Então isso também depende de como você escolheu esse intervalo. Legal? Então, o que é o ruído de quantização? É justamente a diferença entre o valor que você tem real e o valor que você tem que foi quantizado. Esse é o ruído de quantização, né? Ó, esse ruído de quantização, por exemplo, ó, o valor real é esse aqui, S1. O valor que foi quantizado é esse aqui, que é o Z1, né? Esse aqui é o ruído de quantização, certo? Que ele colocou aqui como Q1, tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó, esse aqui também é um ruído de quantização. Notem, ele travou entre mais V e menos V. Então, esse valor real e o valor máximo, que é o Z2 aqui que ele colocou, né, é um erro, certo? Esse erro aqui o pessoal chama de erro de sobrecarga, ou ruído de sobrecarga, certo? E esses ruídos aqui, que são dentro do intervalo, a gente chama de ruído granular, certo? Ambos são ruídos. Mas isso não é... Vou perguntar essas coisas, porque isso aí é só nomenclatura, certo? Ok? Mas isso aqui a gente já aprende que é o ruído de quantização, né? Como é que a gente consegue, né, ver isso? Aquilo que eu falei, ó. Como, né, você vai pegar bem no meio, o seu ruído de quantização nunca vai ser maior, né, do que a metade do intervalo entre xk e xk mais 1, certo? Ou seja, nunca vai ser maior do que esse ΔK aqui. Na verdade, ele nunca vai ser maior do que esse ΔK dividido por 2, certo? Os maiores, né, ruídos de quantização serão justamente o menos ΔK sobre 2, supondo que ruído é negativo, se ele está abaixo do valor, ou ele é ΔK sobre 2, se ele está acima do valor, tá? Ok? Ele pode estar acima ou abaixo do valor, dependendo de como você escolheu, certo? Ok? Então tá. Quem é o ΔK? O ΔK, como o nome já está dizendo, ok, eu falei ok, o Google entrou, né? Tem que mandar desabilitar o assistente, né? De vez em quando acontece. Ele acha que eu vou falar com ele, certo? Então, a gente já viu aqui que são os maiores. O ΔK é justamente o intervalo entre xk e xk mais 1. Né? Se você tem um quantizador uniforme, todos esses ΔKs são iguais, porque você simplesmente vai pegar o seu intervalo todo e vai dividir em partes iguais. Se for um quantizador não uniforme, esses ΔKs são diferentes. Porém, para cada intervalo ΔK, o maior ruído possível vai ser ΔK sobre 2. Certo? Por quê? Porque assim vai pegar a metade ali. Tá? Quantizador uniforme não é pegar no meio. Quantizador uniforme é você pegar todo o intervalo e dividir em partes iguais. Certo? Ok? Para a gente ter uma ideia, né, do efeito do ruído de quantização, o que a gente faz é o quê? A gente encontra o valor médio quadrático desse erro. O valor médio quadrático, né, isso é aquilo que eu falei para vocês, né? É aquilo que depende de vocês entenderem lá a parte de probabilidade, né? Então é o E, né, de Q ao quadrado, onde Q ao quadrado é justamente o erro, né, de quantização, né? Isso ele é calculado dessa forma aqui, ó. Se você tiver uma variável aleatoriamente distribuída no intervalo, olha, eu estou falando, aceitem, né? Aceitem. Uma variável aleatória x, uniformemente distribuída no intervalo menos AA. Menos AA é o intervalo onde você tem, né? Onde você tem
nesse caso seria xk mais 1 e xk, certo? Né? Pode ser calculado pela integral, né? 1 sobre 2a, x2 dx, onde x aí não tem nada a ver com o x que vocês estão acostumados do cálculo. Esse x grande aí é uma variável aleatória. Não vou entrar em aceitem. Então, para a gente encontrar o erro médio quadrático, vai dar simplesmente o quê? O intervalo ao quadrado dividido por 3, certo? É esse que vai dar, certo? Como o intervalo máximo que tem é o ΔK sobre, aqui o intervalo que eu falei é o intervalo entre os dois valores, né? O intervalo máximo é o A, desculpa, esse A aqui. Quem vai ser A no nosso caso? No nosso caso, A vai ser o ΔK sobre 2, que é o maior valor que você tem ali. É o ΔK sobre 2, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você substitui, né, isso na fórmula, né, não é A2 sobre 3, vai ficar ΔK sobre 2 ao quadrado sobre 3. Isso vai dar quanto? ΔK sobre 12. Ah, Abel, mas isso aqui é supondo, obviamente, que isso para cada intervalo que você está trabalhando. Né, para o intervalo 1, para o intervalo 2, para vários deltas, porque os ΔKs podem ser diferentes. Eu ainda não falei em quantização uniforme, certo? Quantização uniforme é quando os deltas todos são iguais. Aqui não, os ΔKs são diferentes, eu estou supondo que é diferente. O que eu estou fazendo aqui não é ainda quantização uniforme, eu estou pegando agora a média, certo? E aí o que vai acontecer? Obviamente, né, se você quiser ver a média dos valores quadráticos, vai depender, olha, isso é para o intervalo K. Para o intervalo K igual a 1, para o intervalo K igual a 2, para o intervalo K igual a 3. Se eu quiser pegar a média de todos eles, o que eu vou ter que fazer? Como é para cima e para baixo, eu boto aquele 2 vezes. A probabilidade de eu estar em cada um dos intervalos, que é o P de K, certo? E o ΔK ao quadrado sobre 12. Aí, eu teria, né, que trabalhar com essa probabilidade. Isso tem que ser dado. Depois eu vou mostrar como... a gente vai fazer alguns problemas em que isso é dado. Porém, se você tiver, né, é que eu falo, né, esse PK aí, ele não é nem, na verdade, uma probabilidade, né, ele é uma função densidade de probabilidade, né, eu não posso fazer diferente, eu até falo, ó, PS de S é a função densidade de probabilidade das amostras do sinal, aceitem, né, fator 2 aparece que o cálculo pode ser feito para valores S maiores do que zero e valores S menores do que zero. Tá? Isso simplifica muito quando você faz quantizador uniforme. E quando você faz quantizador uniforme... quando você faz quantizador uniforme, você não tem ΔK. Todos eles são o quê? São deltas, e são fixos. Então, aquele somatório que está aqui, você pode tirar o quê? Você pode tirar o delta para fora. E o que vai acontecer? Vai aparecer um somatório de PK. O somatório de PK... como é tudo igual, as probabilidades são somatórias de todas as probabilidades em cada intervalo, é sempre 1. Né? Então, a coisa simplifica pra caramba. Né? Então, vai ficar, na verdade, esse PK, como não é verdade, não é a probabilidade, né? É assim a função densidade, para cima ou para baixo, é como se desse meio a soma, porque é os valores negativos, e mais meio os valores positivos. O que importa é que isso tudo aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Tá? Então, simplifica bastante. Tá? É claro que, o que acontece? Também existe esse erro aqui. Ó. Esse erro que está aparecendo aqui é o ruído de quantização quando você tem sobrecarga. Se tiver sobrecarga, a coisa complica muito. Vocês vão ver que tem um integral aqui, né? Que até, você vê, aqui a integral já complica, porque na verdade tem função densidade e probabilidade, tem o S, que é o valor do sinal, que é acima do valor máximo que você tem, esse YN é o maior valor que você tem, né? Porque o YN é no extremo do negócio. Então a coisa complica bastante. Vocês vão ver que tem um exercício aí, que tem uma integral, a gente vai ver no livro, e ele simplesmente sai e fala assim, isso aqui depois de algum cálculo dá isso, né? Pois é, depois de algum cálculo demora mais ou menos umas 3 páginas, né? E vai ser um trabalho para vocês fazerem. Não é nada de impossível, não.
Eu até dou o caminho das pedras, mas não é fácil também não, tá? Legal. Então, ó, quando não existe sobrecarga, né, esse valor todo aqui vai ser 1, né, todas as probabilidades estão dentro do intervalo, o somatório todo vai ser 1. E aí o que você vai ter? O seu ruído de quantização, ele vai ser dado, no caso do quantizador uniforme, ó, isso aqui é só para o quantizador uniforme, tá? Vai ser o delta ao quadrado, onde delta são os intervalos que você escolheu, dividido por 12, tá? Ou seja, se você quer diminuir o seu ruído de quantização, a única forma é diminuir o delta. Como é que a gente diminui o delta? Aumenta o número de intervalo, quer dizer, você aumenta o número de divisões do intervalo, porque o delta é uma divisão, certo? O delta é um espaço que você tem entre os dois valores que você utilizou no quantizador, certo? Então aí você consegue. A gente vai ver que tem várias formas de trabalhar com isso aqui, tá? O que é razão sinal ruído? Né? A gente quer agora saber se o ruído de quantização atrapalha a nossa transformação do sinal num sinal digitalizado. Como é que você faz isso? Você verifica qual é, né, a razão entre o sinal propriamente dito e o ruído que é gerado quando você quantiza. Ou seja, você tem isso aqui, ó, você tem o sinal. E aí você, quando quantiza, você faz isso. Vocês já sabem que é isso que acontece, basicamente. Né? Ok? O que ele vai fazer é a relação entre esse sinal e o ruído que é gerado com a quantização, que são as diferenças que existem. Certo? Essa relação, né, dá para a gente calcular quando você estiver trabalhando, por exemplo, com um quantizador uniforme. Ah, por quê? É porque no quantizador uniforme, como é que você divide o intervalo? Você divide em n para cima e n para baixo, 2n, né, números, né, e menos v mais v para cima mais v para baixo. Então dá 2v sobre 2n. Né, esse é o delta. Quando você tem um quantizador uniforme, divide igualmente. É o delta. Legal. E como é que a gente consegue chegar, né, na relação sinal-ruído? A relação sinal-ruído, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter aqui, se a gente estiver trabalhando... Opa, desculpa. Tá? Essa relação sinal-ruído, então, ela vai ser feita da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, né, o quê? Vou basicamente pegar aqui o meu V, né, que é o meu... O que vai acontecer? Eu estou calculando aqui o sigma S sobre sigma Q ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, que isso aqui é um pouquinho complicado, mas não é nada impossível de entender. Sigma S ao quadrado sobre sigma Q ao quadrado. Isso aqui é o quê? A relação sinal-ruído. Eu já sei que o sigma Q vai valer quanto? Vocês já sabem. Vai valer delta ao quadrado sobre 12. Legal. Delta ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai valer. Então, eu posso escrever isso aqui, que vai ser sigma S ao quadrado sobre delta ao quadrado sobre 12. Porém, quem é delta? Delta, volta aqui, é V sobre N, o 2V sobre 2N, certo? Ele coloca 2V sobre 2N porque é de mais V até menos V e de mais N até menos N, certo? Ok? Então vai ficar 2V sobre 2N, mas você pode colocar V sobre N também, que não tem problema nenhum, certo? Olha só, o que a gente vai fazer? A gente agora vai fazer uma relação, a gente vai calcular a relação sinal-ruído, né, em função do que a gente tem, né? O sigma S ao quadrado eu não sei quanto é que é. Sigma S é a variância do sinal, eu não sei quanto é que é. Mas o sigma Q eu já transformei em delta ao quadrado sobre 12, já viram aqui? Ok? Agora eu vou pegar esse delta e vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse delta em V sobre N, certo? Oi. V é o máximo que você escolhe, sim, é o máximo que você pega, exatamente. Supondo que é um quantizador uniforme que não tem sobrecarga. Então é o maior valor possível positivo e o menor valor possível negativo. Tá? N é o número de níveis que eu peguei positivos e negativos. Então, se eu pegar N níveis positivos como tem V, é V sobre N. Como é N positivos e N negativos, é 2V sobre 2N.
certo? Que é V sobre N. O delta é esse, V sobre N. Aí você faz isso aqui, ó. Sigma S ao quadrado sobre o quê? V sobre N ao quadrado sobre 12. Certo? Ok? Essa é a relação sinal-ruído. E aí, esse N, depois o que a gente vai fazer? N normalmente é o número de divisões que eu faço. Como a gente vai depois codificar isso em bits, se a gente for usar um número fixo de bits, né? Se N igual a 2, né? Que é um número fixo de bits, 2 bits. Quantos intervalos eu tenho? 2 elevado a quadrado, 4. Se N igual a 3, 8. E assim por diante. Então esse N, se a gente supor um número de bits fixos para representar esse N grande, né? Ele vai ser um 2 elevado a Nzinho, onde Nzinho é o número de bits. Certo? Então vou pegar esse N aqui, ó. Isso aqui é sigma S ao quadrado, V ao quadrado, N ao quadrado vezes 12. Isso aqui eu vou colocar e vou colocar o quê? 2 elevado a N. Saco, desculpa, pessoal. Ok, eu apertei o botão. Tem que arranjar uma luva. 2 elevado a N ao quadrado. Certo? Ok? E aí? Cara, você pega esse 2 elevado a N ao quadrado, vai dar 4 vezes N ao quadrado, certo? Esse 4 vezes N ao quadrado vai multiplicar por 12 que está aqui, tá vendo? Certo? Desculpe, 4N ao quadrado, não, desculpe. Esse 2 elevado a N vai dar 4 vezes 2 elevado a 2N, vezes 12. Certo? Ok? E aí o que vai acontecer? Aqui você pode, se quiser, colocar um 4 aqui e botar um 3, chamar esse 12 de 4 vezes 3. Arrumando dessa forma, você consegue chegar a isso aqui, ó. Não é difícil não, galera, falando sério. É que eu estou com pouco espaço para fazer. Você pode mostrar que a relação sinal-ruído é 3 vezes. Aí você passa esse sigma S que vem lá de cima aqui para baixo. O V fica aqui. Passa isso aqui lá para cima. Ó. Isso aqui você passa, que está aqui embaixo, tá vendo? Que é isso, depois tem uma fração. Isso, sobre isso, vocês concordam comigo que isso aqui vai lá para cima? Você não pode fazer isso? Não muda nada na matemática? E se você pegar isso aqui e colocar aqui para baixo também não muda nada? Concordam comigo? Foi o que ele fez. Aí fica um V sobre sigma S, porque V sobre sigma S é o maior valor possível do sinal dividido pelo valor médio do sinal. Certo? Isso às vezes é fornecido. É o V sobre sigma S. Esse cara aqui, ele chama, ó, o V sobre sigma S, deixa eu ver, ele chama de... Cadê? Eu já falei aqui. É isso aqui, ó. Valor... Não. É V sobre sigma S, mas tem um valor que depois ele vai mostrar. Desculpa aqui que eu já estou me adiantando. Tá? E aí, ou seja, você tem a relação sinal-ruído dada por isso. É só arrumar isso. Cara. A matemática não é difícil. Atenção. Não estou inventando. Essa matemática não é difícil. Tá? O que você vai fazer, então? Você depois arruma isso, você tem essa relação sinal-ruído que depende de quem? Depende dessa razão, que é a razão entre o valor de pico do sinal e o valor médio quadrático do sinal, que é o sigma S. Tá? Você tem um cara que depende de N, onde N é o número de bits que você utilizou para codificar. Isso é a razão sinal-ruído. Tá? Ou seja, se você aumenta o número de bits, N, o que vai acontecer com essa razão sinal-ruído? É diretamente proporcional. Concordam comigo? É diretamente proporcional. Ou seja, você aumenta a relação sinal-ruído. Se você aumenta a relação sinal-ruído, isso é bom. E isso é razoável de se achar. Aumentou o número de níveis, vai ter menos ruído. Certo? Vai ter menos ruído. Obviamente, se você aumentar também se você aumentar, né, esse valor aqui de baixo, né, que é o V sobre sigma S, né, o que vai acontecer? Se você pegar esse V sobre sigma S e ficar muito grande, você vai diminuir a sua razão sinal-ruído. Então tem que tomar cuidado lá. Aquilo que eu falei, se você bota um V muito longe, mas o sinal ele não varia tanto, né, então é bom que esse V sobre sigma S não seja muito diferente do sinal, do valor médio dele. Certo? Se você pegar um V, né, que é muito diferente, por exemplo, o sinal varia de -1 até +1, mas de vez em quando ele tem um valor de 10.
Aí o cara pega o V como 10 e o menos V como 10. Só que o sinal fica todo praticamente entre 1. A relação entre o V daqui e esse valor médio do sinal, que vai ser alguma coisa em torno de 1, vai ser 10. Se você aumenta isso aqui, é ruim. Você quer que isso aqui seja o quê? Que seja pequeno. Porque o que você quer, se isso aqui é pequeno, a relação sinal-ruído aumenta. Se o N aumenta, a relação sinal-ruído aumenta. Eu quero justamente isso. Eu quero que a minha relação sinal-ruído seja grande. Por quê? Para que justamente o meu ruído seja pequeno. É uma relação entre o sinal e o ruído. Certo? Em dB, é só dar 20 log lá das coisas que você tem em decibel. Aí você vê ó, que fica em função do N e fica em função do log disso aqui. Certo? É o 10 log de alguma coisa. Para encontrar em dB, né, relação sinal-ruído do dB é igual a 10 log da relação sinal-ruído normal. Tá? Quando vocês fizerem essa conta aqui, vai aparecer. Né? Porque 1 sobre... isso aqui não é elevado a menos 2? Não aparece elevado a menos 2 lá do outro lado? Onde aparece esse 3 aqui? Log disso, mais, menos, né? Porque é divisão, não é? Menos o log duas vezes, passa para... Né? Ninguém mais lembra de log, né? Tem que lembrar. Tá certo? E é por isso que aparece. Por que aparece esse 4,77? Fica log de 3 vezes log de, né, negócio. Então, já fica aqui, certo? Ok? Log de 2, né? Porque ela vai aparecer aqui, ó. O log de 2 vai aparecer porque o log n vezes, né? Então você vai ter que o log de 2 é 0,3, o log de 3 é 0,477. Quando você multiplicar por 10, vai aparecer o 3 vezes o 2 que você já tinha aqui, certo? Vira 6, vira 477. Tem que lembrar disso, né? Log de A vezes B, log de A, mais log de B. Esse log aqui, pessoal, que eu vou trabalhar é log na base 10, tá? Ok? E log de A elevado a x é igual a x log de A. Tá? Tem que lembrar dessas coisas, certo? Ok? Então, olha só. Se você aumenta, e dB, vocês sabem que qualquer... 1 dB dobra, né? É uma unidade de potência, né? Se você aumenta 1 bit a mais, você cresce 6 dB na relação sinal-ruído. É coisa pra caramba. Mas faz sentido. Você coloca 1 bit a mais, você dobra o número de coisas. Então, aumenta pra cacete a relação sinal-ruído. Tá? Bacana. Vocês já devem estar aí dando curto na mente, né? Mas vamos tentar fazer esse exercício aqui, ó. Determine a relação sinal-ruído da quantização para um quantizador uniforme de 8 bits, quando o sinal a ser quantizado é a função periódica dente de serra, onde tal é uma variável aleatória uniformemente distribuída entre menos t sobre 2 e mais t sobre 2. Porra, não dá para fazer essa porra nem querendo, né? Então, pessoal, não é complicado. Não é nada complicado, tá? Olha só. Olha o que você vai fazer. Ele já falou que o meu quantizador é uniforme, não falou? Então, para encontrar isso aqui, basta eu encontrar a relação entre o V e o meu sigma S. Porque o resto da minha relação sinal-ruído, né, eu já tenho. É o N. Quanto é que é o N? É 8. Certo? Ou seja, eu só preciso saber qual é o meu sigma S. Deixa eu pegar aqui, para não ter que mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui o livro. Só um instantinho. Putz, está calor aqui, hein? Só um instantinho aqui. Documentos. Estou morrendo aqui. Vamos lá.
olha só, o que vai acontecer, né? Lembra que eu falei? Né? Ele falou o quê? Ó, aqui, vou botar. Determine a razão sinal ruído de quantização para um quantizador uniforme de 8 bits. O n pequeno eu já sei. Para determinar a minha razão sinal ruído, eu só preciso descobrir quanto é que é o V sobre sigma S. O V, ele dá aqui, né? Simplesmente ele coloca V aqui, certo? Né? É dado esse V aqui, que é o valor máximo do sinal, certo? Mas eu preciso saber como é que é o sigma S. Só que o sigma S, cara, se o sinal está uniformemente distribuído, é uma variável aleatória, entre, né, menos t sobre 2 e mais t sobre 2, e é uma reta, você tem esse cara uniformemente distribuído também entre menos v e mais v, certo? Os valores possíveis, né? Que é uma reta, né? Está uniformemente distribuído aqui o meu sinal. É um dente de serra. Então, o que acontece? Lembra daquela fórmula que a gente mostrou aqui? Ó? Deixa eu minimizar isso e pegar esse cara aqui. Ó. Lembra dessa fórmula aqui? Ó? Eu falei, ó, valor médio quadrado de uma variável aleatória uniformemente distribuída no intervalo menos a, né, pode ser calculado pela integral. Né? Só que agora não vai ser A. Isso aqui vai ser menos V, isso aqui vai ser mais V. O sinal está uniformemente distribuído entre menos V e mais V. Por quê? Porque é uma reta. Se fosse uma curva, não estaria uniformemente distribuído entre menos V e mais V. Né? Ok? Então, quanto é que vai dar, né, o sigma S ao quadrado? Vai dar, nesse caso, A ao quadrado sobre 3. Como aqui não é A e é V, vai ser quanto? V ao quadrado sobre 3. Quando você pegar aqui, né, e usar isso, ó, é V ao quadrado sobre 3. Né? O que vai acontecer? Você vai ter que que o sigma S vai valer quanto? Vai valer V sobre raiz de 3, porque se sigma ao quadrado S é V ao quadrado sobre 3, o sigma S é V sobre raiz de 3. Né? E aí, se você pegar o valor, lembra que a fórmula, opa, vamos lá, a fórmula eu vou até escrever, está aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. Vamos lá. É 6n mais 4,77 mais V sobre sigma S. Certo? Então, o que acontece? Você vai ter V sobre raiz de 3. Certo? O que vai cortar? O V. Vai ficar só raiz de 3. Então, vai ser menos 20 log de raiz de 3 mais 4,77 mais 6 vezes n. Quanto vale o n? 8. Certo? Então, ó, deixa eu pegar aqui. Só para mostrar que vai ser isso. Olha lá. Ó. 48 mais 4,77 menos 20 log de raiz de 3. Notem, lembra que o V sobre sigma S atrapalha a minha relação sinal-ruído? Claro, atrapalha, por isso que está diminuindo aqui. Lembra, se você tiver um valor grande aqui, ó, você cada vez diminui mais isso. Quanto é que deu isso? Deu exatamente 48. Tá? É coisa pra cacete. Qualquer relação sinal-ruído acima de 40 dB está muito bom. Acima de 20 já está bom. Tá? Então está excelente. Notem que se começar a diminuir, isso aqui corta, né? Então, basicamente, depende só do N, né? O que vai acontecer? Como depende só do N, se você começa a diminuir muito N, 6 vezes N, se botar um N igual a 3, pelo menos vai dar 18, já começa a ficar complicado. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Pessoal, vou deixar, eu estou quebrado aqui, então vou terminar um pouco mais cedo hoje. Na aula que vem a gente faz mais alguns exercícios e continua. Tá bom? Tá? Coloco a aula lá para vocês. Isso aqui está gravado. Tá?